Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu desejo que sim. Para a honra e glória do nosso Senhor, eu desejo que sim. Que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem, em nome de Jesus. Damos graças a Deus por mais um dia, né? Na presença do Senhor. Que o Deus é bom o tempo todo na nossa vida. Nosso Pai, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso único Salvador. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na presença do Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos traz aqui. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Bom dia, pastora Rose. Bom dia, surra Letícia. Letícia, né? Bom dia. Bom dia, irmã Terezinha. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão se chegando, entrando. Amém? Bom dia, Marley, a paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais, consagro ao Senhor a minha vida e esse ministério. Declaro que o seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir nesse ministério, trazendo a palavra do Senhor, a revelação da palavra desse dia, trazendo para nós aquilo que nós estamos precisando nesse dia para um direcionamento, resposta da nossa oração, que os nossos olhos espirituais hoje estejam mais abertos do que ontem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus, toda mente endurecida, todo coração endurecido, Senhor. Eu repreendo, eu rejeito no nome santo e poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda inveja, Pai, lançada sobre a vida de todas as suas filhas e filhos que estarão aqui, Senhor, ouvindo da palavra do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, abençoe a vida de cada um de nós. Que o Senhor derrame nesse dia a porção das bênçãos que cada um de nós estamos mais precisando para esse dia. Que haja bênçãos de um ânimo novo, bênçãos de mais esperança. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Que a sua mão poderosa de Pai amoroso que o Senhor é, nos conduza através do seu Santo Espírito por todo esse dia, diante das nossas decisões e responsabilidades do nosso trabalho. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa. Consagramos ao Senhor os nossos negócios, consagramos ao Senhor o nosso trabalho, as nossas finanças, a nossa família, a nossa casa, tudo que temos. Pai, tudo que nós temos é do Senhor. Nós somos apenas administradores, bons administradores. Devemos cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos dá, de tudo aquilo que o Senhor nos abençoa. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Nessa manhã, viemos ouvir o Senhor a falar com cada um de nós e declaramos que estamos aqui, dispostos e disponíveis ao seu chamado, dispostos e disponíveis a meditar e aprender e estudar a palavra do Senhor, que a verdade seja revelada aos nossos olhos. Esse é o desejo do nosso coração, que possamos viver posicionadas em Ti, Pai. É isso que eu oro, te peço e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, tudo bem? Para quem chegou depois, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Joelma. Bom dia, Santuza. Bom dia, irmã Damiana.
Alcilene, bom dia, paz do Senhor Jesus. Dionísio, bom dia, Mi, bom dia, Márcia, aleluia, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Hoje nós vamos ler Romanos 9. Romanos 9 traz para nós assim, nesse capítulo, shalom, shalom para todos, né? Glória a Deus, obrigada Jesus. Nesse capítulo, Paulo abre o coração. Ele sente tristeza por Israel. Ele sente tristeza por Israel ter rejeitado o Messias. E depois ele explica a eleição de Deus, que não depende do mérito humano. E como nós temos lido e compreendido isso aqui, né? Que não depende de mérito humano, mas da misericórdia de Deus. Esse capítulo mostra mais uma vez para nós que a salvação é fruto da graça soberana do nosso Senhor Deus e não de obras humanas. Amém? Vamos fazer a leitura então, começando o versículo 1 até o 3. Nós vamos ler aqui a primeira parte fala sobre Deus e o seu povo, quando diz assim, ó. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Veja aqui, Paulo expressa dor profunda pelo povo de Israel, a ponto de desejar ser separado de Cristo por eles. Vocês entendem o que Paulo fez aqui, quando ele declarou isso? Esse início já nos ensina a ter compaixão. Paulo nos ensina a ter compaixão e interceder pelos perdidos. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que nós podemos dizer, eu amo, independente de quem é. Jesus fez isso por nós. Mesmo quando essas pessoas rejeitam a fé. Amá-los, desejar que todos sejam salvos. Esse é o amor que Jesus sente por nós. Ele entregou a vida dele por nós. E aqui Paulo nos ensina sobre isso. Ele diz, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. E ele estava disposto aqui, se fosse da vontade de Deus, ele ser separado por maldição, mas que o povo fosse salvo. É lindo, não é? Quando nós carregamos o amor de Jesus, como o nosso coração vê tudo diferente. Vamos continuar lendo aqui o versículo 4. Ele diz assim, ó. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez as suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Aqui, para nós, até esse versículo, Israel recebeu privilégios espirituais. É isso que nós lemos aqui. Adoção, a glória, alianças, recebeu a lei, o culto, promessas e também a linhagem de Cristo. Mas também nos mostra que ter privilégios espirituais não garante salvação, porque eles tinham tudo isso e ainda assim rejeitavam Jesus. É preciso ter fé pessoal, intimidade, fé com o Senhor Jesus. Amém? É sobre isso.
acreditar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia e hoje vive e reina para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 6 diz assim, ó. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. Então aqui ele está falando de Isaque, que é o filho da promessa, e não o filho que ele teve com a escrava, com Agar. O filho que ele teve com a serviçal foi um filho que veio por modos naturais. E esse não era o filho da promessa. Então os filhos nascidos dele não fazem parte dos descendentes de Abraão, mas sim da linhagem de Isaque. Entende? Deus escolheu Isaque, não Ismael, que é o primeiro filho de Abraão com Agar. Deus escolheu Isaque, assim como ele escolheu Jacó e não Esaú. Eles não eram gêmeos. Jacó e Esaú eram gêmeos. E Deus escolheu Jacó. Então veja que a salvação não é por herança ou tradição, mas pela promessa, pelo chamado de Deus. Versículo 9 diz assim, ó. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão, esse eu já li, desculpa. Versículo 10. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar ao meu povo, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui que a palavra de Deus nos mostra que antes mesmo dos gêmeos nascerem, Deus escolheu Jacó. Está escrito. Isso mostra a soberania de Deus. Ele escolhe segundo o seu propósito e não segundo os méritos humanos. Ele tinha um propósito para Jacó. Depois, nós vimos que quando Paulo cita Faraó, aqui nos traz que Deus é justo em sua soberania. Então, nem sempre entendemos. Nem sempre nós vamos entender.
mas nós podemos e devemos confiar na justiça de Deus e na soberania dele. Nós não podemos ficar perguntando por quê. Deus não é obrigado a responder as coisas para nós. Nós precisamos nos posicionar e depender da misericórdia dele o tempo todo. Amém? Muitas coisas são mistérios de Deus e não será revelado a nós. Ele é Deus. Ele é criador de tudo. Ele é soberano. Entende? Muitas coisas são mistérios de Deus e nós não teremos resposta. Nós só precisamos nos comportar como filhos, sabendo tudo que nós precisamos fazer. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 19 diz assim: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez por que você me fez assim? Pois o homem que faz um pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e o outro para uso comum. Olha a palavra de hoje. Entende? A gente não tem que ficar questionando a Deus. Nós precisamos aceitar com muito amor e humildade aonde Ele colocou cada um de nós, aonde cada um de nós estamos vivendo e servindo. Amém? Continuando, versículo 22. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Olha só, Paulo aqui, ele foi muito sábio em trazer essa palavra, porque ele usa a metáfora do oleiro e do barro, não é? Deus molda vasos para honra e para desonra. São os mistérios de Deus. Precisamos reconhecer. Somos barros nas mãos de Deus. Devemos nos submeter e confiar em seus planos o tempo todo. O tempo todo. De tudo que você já viveu na sua vida, eu tenho certeza que você sabe que Deus estava com você. Eu tenho certeza que de tudo que você já passou, você tem consciência que se Deus não tivesse com você, teria sido pior. Talvez você não estaria aqui. Talvez você não estaria onde você está, na posição que você ocupa hoje. Não se esqueça, somos barro nas mãos do Senhor e Ele pode nos moldar como Ele quiser, quantas vezes Ele quiser, quantas vezes Ele achar necessário. O que nós precisamos fazer? Estarmos dispostos e disponíveis. Dispostos e disponíveis. Imagina uma pessoa bastante espiritual, com muita sabedoria, chamar você para tomar um café. Uma autoridade espiritual. Hoje eu não posso. Tá bom. Aí amanhã essa pessoa chama de novo. Vamos tomar um café? Ah, eu já não posso. Tá bom. Aí passa um mês de novo. Ah, vamos almoçar? Nossa, eu já não posso. Tá perdendo a oportunidade.
não está se colocando disponível. Quem não se coloca disponível perde oportunidades preciosas. Você tem que estar disponível e disposta ao Senhor, para você não perder oportunidades que Ele te dá. Em tudo, na vida. Entende? Obrigada, Jesus. Versículo 25 diz assim, ó. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Obrigada, Jesus. E Isaías disse a respeito de Israel, mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Aqui nessa citação de Oséias e de Isaías, Deus chamaria também os gentios. É isso que mostra. Deus chamaria também os gentios e preservaria um remanescente de Israel. Obrigada, Jesus. Nós vemos aqui que o Evangelho é para todos. O Evangelho é inclusão e não exclusão. Inclusão. Inclusão é a liderança, os discípulos em liderança estarem dispostos, disponíveis a receber as ovelhas, ouvir as ovelhas, orientar, apacentar, levar direção. É isso que um pastor faz. Ele recebe, apacenta e dá a direção para as ovelhas. E não exclui. Hoje eu não posso. Não tem horário na minha agenda. Não tem... Deixa eu falar uma coisa para vocês. A tua vida pertence a Deus. A tua agenda é dele. O teu tempo é de Deus. Ele que te dá tudo isso. Então começa a se posicionar reconhecendo dessa forma. A agenda do teu trabalho é dele. Por isso você precisa consagrar tudo a Ele, glorificar Ele por tudo que você pode fazer, por tudo que você é capaz de fazer. Olha quanta coisa você é abençoado para fazer. Quanta coisa Deus abençoa na sua vida para que você consiga executar. Desde lavar um copo até fazer grandes coisas, desenvolver projeto, criar arte, cuidar de pessoas, seja qual for a sua profissão. Quantos não conseguem nem mexer a cabeça? Muito pouco piscar os olhos. Entende o quanto você é abençoado? E muitas vezes na correria do dia você vive tudo achando que isso é normal. Não, não é normal, é bênção. É a graça de Deus que está sobre a sua vida. Reconheça. Em nome de Jesus, o Evangelho é para todos. Esteja disposto e disponível. Deus não rejeitou Israel por completo, mas abriu a porta da salvação para todos os povos. É isso que diz aqui nas Escrituras. Versículo 30 fala sobre o povo de Israel e o Evangelho, quando diz assim: o que vamos dizer então? Vamos dizer isso. Os não-judeus, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como diziam as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião
uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Glórias te damos, Jesus. Essa última parte nos mostra que os gentios não buscavam a justiça pela lei. Os gentios são os estrangeiros, tá? Para quem não tem conhecimento. Eles não buscavam a justiça pela lei. Eles receberam a justiça pela fé. Eles não tinham a lei. Só os judeus tinham as leis. Mas a fé colocava eles nesse lugar, perto de Deus. Já Israel tropeçou na pedra. Quem era a pedra? Jesus Cristo. Por quê? Porque Israel buscava a justiça pelas obras e não pela fé. Entendam mais uma vez que a salvação é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo e não por esforço, não por esforço humano. A religião sem fé, meus irmãos, a religião sem fé e sem Jesus se torna tropeço. É vazia, é confuso, traz confusão, não te dá a direção certa. O que um e o que o outro fala, aonde vai, você vai, entende? A palavra é o seu maior escudo de fé, é a sua maior fortaleza de fé. Porque quanto mais você conhece da palavra, mais fé você tem, mais forte você é, mais valente para lutar contra os demônios você fica. Porque você vai se posicionando cada vez mais como filha. E você não tem outro foco a não ser Jesus Cristo. Nada tira você desse foco. Ao ponto de você dizer, medo de demônio? Ele que tem que ter medo de mim. Eu sou filha de Deus. Eu carrego a graça. Ele que fuja de mim. Em nome de Jesus. É esse o posicionamento que você precisa ter. Você é filha, filho. Somos herdeiros. Podemos ter tudo o que vem de Deus. E por que você ainda não tem? Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Quando você começa a viver em águas mais profundas na revelação do Evangelho, você começa a entender quando pessoas são dominadas por principados e potestades. Quando ambientes são dominados por principados, potestades e hostes do mal. É nítido. E aí você para de discutir com aquela pessoa, porque você está vendo que não é ela que está falando. E aí você olha, mas a pessoa não consegue te olhar. Porque quando você está posicionada, tem fogo nos teus olhos. E o diabo não consegue olhar no olho de quem tem fogo, porque ele queima. Entende? Quando eu vou fazer uma libertação, uma das primeiras coisas que eu falo é: olha nos meus olhos. Se a pessoa não conseguir olhar ali, eu já sei que ela carrega algo que está enraizado. E aí eu já sei o que eu tenho que fazer. É assim. Quando você está cheio da graça,
cheio de luz. O demônio te enfrenta, mas ele não te olha. Você consegue entender quando uma pessoa está debaixo de uma influência demoníaca. E às vezes ela nem sabe. O vício está tão enraizado que ela não percebe o que ela faz. E depois, quando o demônio sai para dar uma volta, ela fala assim para você: eu não falei isso. Eu não falei isso. Claro que não foi ela que falou, foi o demônio que usou a boca dela para falar. Para quê? Para te atacar, para te ferir, para te lembrar quem você era. Porque é só isso que o demônio presta para fazer. Lembrar quem você era, porque hoje não tem mais do que ele te acusar. Então, para de comprar flecha do passado. Entende? Eu desejo que você viva essa fé. Eu desejo que você carregue a verdade da palavra em você e que nada tire você do seu foco. Entenda que uma vida de paz e prosperidade é quando você carrega a verdade da palavra com você e você só vive na palavra. Tudo que você vai responder está afirmado na palavra. Não é o seu ego, não é o seu orgulho que responde. Até porque nem tem espaço mais nem para ego nem para orgulho em você. Porque se você ainda está respondendo com orgulho, você precisa de ser curado. Entende? É lindo demais quando o Senhor te toma, quando o Espírito Santo te preenche. É muito lindo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Esse capítulo de hoje, ele nos trouxe que nós precisamos ter compaixão por todos, até por esses que são usados pelos demônios para nos ferir. Porque ele também é um perdido. E ele precisa ser resgatado. E pode ser alguém da sua família. E você precisa ter compaixão e paciência. Porque é assim que Jesus se comportaria. Ore por eles. Interceda por eles. Clame a Deus para que o Espírito Santo visite essa pessoa. Que o céu se abra sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor entre com providência. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Compaixão. Compaixão por todos. Conhecidos e desconhecidos. Todo aquele que é perdido. Assim como Paulo desejou se afastar de Cristo por eles. Por que Paulo fez isso? Por que eu faria isso? Eu faria isso porque eu sei que, mesmo eu me afastando de Cristo, de verdade meu espírito jamais se afastaria dele. Porque já está registrado. E se eu morresse por eles, eu sei que eu iria para a glória. Eu acredito que é assim que Paulo se coloca. É o amor. Entende? É o amor que nós precisamos ser capazes de sentir por todos. Por todos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós vimos aqui também que ser religioso ou ter tradição não salva. Só Jesus Cristo salva. Só quem crê e caminha com Jesus recebe a salvação. Nós vimos também que nós precisamos nos submeter à soberania de Deus. Confiar que Ele é justo. Muitas coisas são mistérios de Deus e não será revelado a nós. Mistérios de Deus. Ele é Deus.
E nós só precisamos confiar e entregar toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós temos nas mãos dele. Ramadabashirikantarabas. Tem pessoas sendo fortemente mexidas hoje, nessa manhã, por essa palavra. Muito mesmo. Eu estou sentindo um enjoo muito forte no meu estômago, como se tivesse uma mão apertando o meu estômago. O Senhor está transformando grandemente com essa palavra. Ramadabashirikantaranas. Você está sendo muito mexido nesse dia com essa palavra. Deimanadas. Pode ser que você esteja com o mesmo sintoma, enjoo, cabeça rodando. Dibadayana Sherekantaramas. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Santo, santo é o Senhor. Viva pela fé em Jesus e não por obras da lei. Viva pela fé e não pelas obras da lei. Reconheça que a salvação é para todos, sem acepção, sem distinção. Esse é o nosso Deus. As pessoas escolhem o caminho. E é verdade que é muito triste ver o caminho que algumas escolhem. Mas é importante que a gente entenda que, às vezes, as pessoas escolhem caminhos errados porque elas não têm conhecimento da palavra. A pessoa não tem conhecimento da palavra de verdade. Eu nunca vou me esquecer da moça que aconteceu recente o caso. Eu nunca vou esquecer, eu vou levar o exemplo dela enquanto eu viver. Eu lembro perfeitamente dos olhos dela a me olhar e falar, Senhor... Ela falou assim para mim assim, mas o Senhor me aceita como eu tô? Eu falei, claro que sim. Ela falou, mas pastor, eu sou uma pecadora. Eu falei, mas o Senhor te aceita, você se arrepende? Sim, claro que eu me arrependo. Eu falei, então se você se arrepende de todo o seu coração, então vamos orar. Aí ela olhou para mim e falou, tem certeza, pastor? Eu falei, claro que eu tenho. Jesus te ama. Tá com os braços abertos te esperando. Não existe nenhum pecado maior do que o amor de Deus na sua vida. Não existe. Não existe. Eu falei para ela. E ali ela segurou nas minhas mãos e falou, pastora, então eu quero ser salva, eu quero ser batizada. Eu falei, então vai lá domingo na igreja, eu vou estar lá. Jesus vai estar lá te esperando. Você vai? Ela falou, eu vou, pastora, eu vou. Eu conversei com ela numa quinta-feira. No domingo ela estava lá na igreja e desceu nas águas. Toda honra e toda glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão vivendo como ela, entende? Porque mentiram, porque excluíram, o Evangelho não exclui. Não exclui, o Evangelho do Senhor é inclusão, chama. O Senhor está esperando. Quantos estão esperando você ir lá para falar essa verdade? Quantos estão perdidos porque não conhecem essa verdade, porque só sabem aquilo que um religioso vazio jogou na mente dela? Um religioso vazio foi lá e falou, você não tem conserto não, você está perdido, esquece. Deus jamais vai te perdoar. E aí a pessoa toma posse daquela palavra. E está esperando você ir lá e falar a verdade do Evangelho. Quanto você já tem aprendido aqui, principalmente você que está comigo desde o início, desde o primeiro capítulo de Mateus. Está esperando você.
Seja o vaso que Deus moldou para ser mais importante. Deseje ser esse vaso, e se você não se sente, fala: Pai, eu sou um barro nas tuas mãos, me molda para que eu seja útil no teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. De Maya Shore Canta Rabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina que a salvação não depende do nosso esforço, mas da tua graça, porque nós cremos em Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso único Salvador. Único. Não há outro como o Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. Nada nós podemos fazer sozinho. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, a confiar mais nos teus planos. Peça isso ao Pai. Ajude-me, Pai, a confiar mais nos teus planos. Mesmo quando eu não entender, me ajude a confiar. Peça isso ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê compaixão. Dai-nos compaixão, Senhor. Dai-nos compaixão para que a gente ame de forma incondicional aqueles que não te conhecem, aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o Senhor de verdade. Que tenhamos essa compaixão pelo nosso próximo, por aquele que está do nosso lado, e que nós possamos viver pela fé em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, 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 meu Deus. Nebadaya shorekantarabas. Roma dadayabas. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que nessa hora o Senhor está tratando de forma profunda e única cada um dos que estão aqui presentes agora. O seu anjo, Pai, os seus anjos estão tratando de forma individual. Há um anjo do seu lado. E esse anjo coloca a mão sobre você agora e leva a cura espiritual e física que você está pedindo em oração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. A cura foi feita. Já não me sinto mais enjoada. Ramadaya Sherekanta Rabas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Neibadamaya Shorekanta Rabas. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Rapapapamaya Sharabas. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que o sangue de Cristo está selando a sua vida nesse dia. Está selando você do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. E nessa hora eu peço ao nosso Pai, em nome de Jesus, que revista-nos com uma nova armadura das cores celestiais. Armadura lavada e selada pelo sangue de Cristo, envolvida pelo fogo do Espírito Santo, o mesmo fogo que purifica, que santifica, que queima toda flecha de Satanás que vem em sua direção.
Eu declaro que toda flecha inflamada que vem na tua direção será fulminada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca, Pai, sobre nós agora um novo capacete da salvação. Uma nova couraça da justiça cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos. O cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Pai, estamos debaixo do teu poder. A tua glória é a nuvem que nos dá a cobertura. Todo o nosso dia de hoje será guiado pelo seu Santo Espírito. Nós declaramos que estamos dispostos e disponíveis ao Senhor. Chama-nos, Pai, para mais perto. Mostra-nos janelas de oração durante esse dia, Pai. Queremos te buscar mais. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Declaramos que toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração, toda oração e exaltação sempre será do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada pela cura dessa manhã. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Pai, é isso que eu oro, te agradeço e declaro, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Obrigada. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o que Ele está fazendo em você. Sinta o fluir do Espírito Santo em você agora. Não é normal. Não é normal o que você sente. É a presença do Espírito Santo que te envolve em puro amor, te tratando, te moldando, abrindo um espaço em você. Alarga o seu odre, deixe expandir em nome de Jesus. Que o seu dia seja lindo, que o seu trabalho flua na presença do Senhor. E se você vai enfrentar hoje dificuldades, precisar de tomar decisões nesse dia nos seus negócios, coloque o Senhor com você. Ele é o teu sócio. Ele é o teu sócio. Ele é dono de tudo que é teu. Então as decisões partem dele, porque ele é o teu sócio majoritário. Entende? Chama o Senhor. Deixa Ele cuidar das coisas para você. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que essa semana é a nossa última semana, né? Seja uma semana de um romper. Um romper. Que toda fortaleza que resiste em permanecer de pé, que te impede de ir mais além, que te impede de dar um novo passo espiritual, que caiam por terra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo me deu uma direção agora e eu vou passar para vocês. De hoje até domingo, são 7 dias. 7 dias de hoje a domingo. 7 voltas dadas em volta das muralhas, elas vieram ao chão. 7 dias. Entregue um jejum ao Senhor por 7 dias. Faça uma oração
nesse dia de hoje e faça um sacrifício por 7 dias para que esse romper aconteça ainda nesse mês. Um romper que você deseja muito e você não está conseguindo. Um romper na sua área financeira, um romper para a restauração do seu casamento, um romper para trazer de volta um filho seu, um romper sobre influências erradas que algum familiar seu esteja, um romper, ou para você mesmo, um romper da glutonaria que você esteja desejando viver, parar de comer tanto. Você sabe que você não precisa comer tanto. Entregue esse propósito. 7 dias. 7 dias. Não se esqueça. Faça esse sacrifício. Tire algo que você gosta muito. Você gosta muito de queijo? Tira o queijo. Ou por esses 7 dias não coma nada que tenha leite, nada que tenha lactose. Ou não coma nada que tenha glúten. Faça um sacrifício de verdade. Um sacrifício no altar do Senhor, para que o Senhor jogue o fogo, queime e receba esse sacrifício. 7 dias. Tire uma refeição. Então, por 7 dias eu vou ficar sem jantar. Ou por 7 dias eu vou ficar sem o café da manhã. Tire para doer. Tem que doer. Como você quer viver o sobrenatural continuando a fazer as mesmas coisas? Como você quer receber uma glória maior estando do mesmo jeito, sem oferecer nada a mais? Foi uma direção que o Espírito Santo me trouxe, porque foi um mês tão glorioso para nós em ensino. Foi um mês que o Senhor derramou tanto na nossa vida. E por ser um mês dito por aí que é um mês de desgosto, na nossa vida não. Na nossa vida é um mês de gosto, um mês de glória, um mês de romper, um mês de virada de chave. Faça isso, em nome de Jesus. Hoje, primeiro dia, já faça uma oração. Se o Senhor já colocou no teu coração, tira. Tem que doer. 7 dias, não é uma vida toda, são só 7 dias. Faça esse sacrifício e já coloca, Pai, eu entrego no altar do Senhor esse sacrifício e renuncio, abro mão por 7 dias de me alimentar disso e apresenta ao Senhor. E aí você só volta a se alimentar na segunda, tá bom? Que vem. Faça isso. Ah, você não sabe o que vai acontecer com você. É grandioso demais. Quando você cala a tua alma e conecta o teu espírito a Deus. Os céus se abrem. Os anjos se movimentam ao seu favor. E o inferno é obrigado a calar a boca. E você começa a se entregar a Deus. Obedeça ao comando do Espírito Santo. E depois você me conta. Traz o seu testemunho. Para glorificar o nome do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus faz na tua vida deve ser levado para que outros se fortaleçam através do seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém? Eu amo a vida de cada um de vocês. Todos vocês estão nas minhas orações. Porque vocês fazem parte desse ministério. E esse ministério está consagrado a Deus. E o jejum de 90 dias que eu e a minha casa estamos fazendo inclui vocês, porque vocês estão no ministério. Então, durante esses 90 dias, vocês estão sendo cobertas espiritualmente nas nossas orações. Amém? Em nome de Jesus. Então, ouçam a voz do Espírito Santo. Obedeçam ao comando. 7 dias. Começa hoje. Um jejum. Entregue ao Senhor. Amém? Deixa o Espírito Santo te usar. Mulher e homem de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Ele te tratar.
Deixa Ele te mostrar quais são as feridas que você precisa tratar. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã, às 7 horas de novo, para honra e glória do nome do Senhor. Tchau. Deus te abençoe.